Boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós estamos reunidos para estudarmos a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É o nosso estudo de número 7 e hoje é exatamente 7 de agosto de 2019. Rogamos então ao nosso Senhor Jesus, sempre o amor de nossa vida, e os nossos amigos espirituais que fazem parte desse trabalho, que nos inspiram e que a gente percebe tanto a ação dos nossos amigos espirituais. Nós, quando vamos ouvir o nosso trabalho, eu mesmo me surpreendo, eu digo, meu Deus, que chibatada foi essa? E um outro movimento que realmente tem nos impressionado, quem já está com a tia aí há alguns 5, 6, 7 anos, sempre acontece esse movimento das obras se encontrarem no mesmo assunto. Nós já passamos por isso várias vezes. Está estudando uma obra e no outro dia uma outra obra está falando exatamente o mesmo tema. E coincidentemente, que não existe coincidência verdadeiramente, nós estamos estudando no livro A Caminho da Luz exatamente esse período do descobrimento das Américas. Então, como nós estudamos esse material essa semana, eu disse, nós vamos levar para o grupo do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para ter o conhecimento desse texto que o nosso Emmanuel nos traz na obra A Caminho da Luz. Pode ser? Então, que Jesus nos conduza. Nós estudamos no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em que o nosso Senhor deixou bem claro que a missão do Brasil não seria política, que isso estaria em segundo plano. Tipo assim, eu não vou me preocupar com isso. Eu não irei mandar professores na arte da política para cá. Eu não irei mandar missionários nessa área para cá, porque não é essa a missão do Brasil. A missão do Brasil é reviver o Evangelho. Então eu irei enviar missionários capacitados para ensinar e viver o Evangelho nessa pátria do Cruzeiro. Ficou claro isso? Essa é a missão. No livro A Caminho da Luz, quando vai retratar a transmigração dos povos, ele diz assim, é o último parágrafo: a atuação do mundo espiritual proporciona à história humana a perfeita caracterização da alma coletiva dos povos. Então, esse movimento que o nosso Senhor Jesus está realizando sobre os navegadores para encontrarem esta América é uma programação, um trabalho todo no mundo espiritual. Mas isso não aconteceu e acontece especificamente com o Brasil. Esse movimento, esse comando da espiritualidade acontece com esse planeta. E cada planeta tem seu grupo de espíritos superiores trabalhando. Do jeito que trabalhou na Europa, na Ásia, em todos os continentes. Como os indivíduos, as coletividades também voltam ao mundo pelo caminho da reencarnação. Da mesma forma que um ser humano reencarna, o coletivo também. Então, a partir desse momento, ele vai falar do coletivo voltando. Um grupo de uma nação reencarnando em uma nova nação. É assim que vamos encontrar antigos fenícios reencarnando aonde? Na Espanha e em Portugal. Para lembrar, os fenícios viviam no norte da Palestina, entre o mar Mediterrâneo. Eram conhecidos como povo do mar. Então, é assim que vamos encontrar os antigos fenícios na Espanha e em Portugal.
entregando-se de novo às suas predileções pelo mar. Na antiga Lutécia, para quem não lembra, Lutécia era o antigo nome romano dado a Paris, que se transformou na famosa Paris do Ocidente. Vamos achar quem? Quem era o grupo? Vamos achar a alma ateniense, Atenas. Nas suas elevadas indagações filosóficas e científicas. Paris, cidade-luz, lembra? Cidade dos intelectuais. Abrindo caminhos claros ao direito dos homens e dos povos. Andemos mais um pouco, atenção, e acharemos na Prússia o espírito belicoso de guerra de Esparta. Olha lá, Prússia são os alemães, né? O reino. E ali, quem é esse grupo que está ali na Prússia, ali nos alemães? São quem? Os espartas. O coletivo, impressionante, achei o máximo isso aqui. Cuja educação defeituosa e transviada construiu o espírito detestável do pangermanismo na Alemanha da atualidade. Atravessemos a Mancha de paracear-nos-á na Grã-Bretanha a edilidade, né, o magistrado romano. Grã-Bretanha. Com a sua educação e a sua prudência, retomando de novo as rédeas perdidas do Império Romano, para beneficiar as almas que aguardaram por tantos séculos a sua proteção e o seu auxílio. Isso aqui é fantástico. Movimentos regeneradores. Renascença do mundo. No início do século XV, 1400, olha lá. Quando a Idade Média estava prestes a extinguir-se, grandes assembleias espirituais se reúnem nas proximidades do planeta, orientando os movimentos renovadores que, em virtude das determinações do Cristo, deveriam encaminhar o mundo para uma nova era. Século XV. Todo esse esforço de regeneração efetuava-se sob o seu olhar misericordioso e compassivo. Mensageiros devotados reencarnam no orbe para desempenho de missões carinhosas e redentoras. Na Península Ibérica, sob a orientação da personalidade de Henrique de Sagres, esse já é o nosso parceiro, nós já sabemos quem é, incumbido de grandes e proveitosas realizações, fundam-se escolas de navegadores que se fazem ao grande oceano em busca de terras desconhecidas. Numerosos precursores da reforma surgem por toda parte, combatendo os abusos de natureza religiosa. Antigos mestres de Atenas reencarnaram na Itália, espalhando nos departamentos da pintura e da escultura as mais belas joias do gênio e do sentimento. Esses aqui são os missionários. Então, quando se fala em missionário, em discípulo de Cristo, isso é sal. Sal é pouco. Então, para uma nação, para mexer uma nação, basta 1, 2 homens, 1, 2 mulheres. E manda o recado e fica. Então, olha só, ele pegou antigos mestres de Atenas, reencarnaram na Itália, isso é tudo esse período que nós estamos retratando, desse movimento da Renascença. Olha que interessante. Espalhando nos departamentos da pintura e da escultura as mais belas joias do gênio e do sentimento. Então, Itália, cultura, arte. A Inglaterra e a França preparam-se para a grande missão democrática que o Cristo lhe conferira. A função é dela. A missão, quando se fala da democracia, está na Inglaterra e na França. É a missão. Cada povo com a sua missão.
para juntos realizarmos e fazermos realmente, construirmos uma só nação. Um ensinando para o outro. O comércio se desloca das águas estreitas do Mediterrâneo para as grandes correntes do Atlântico, procurando as estradas esquecidas para o Oriente. Jesus dirige essa renascença de todas as atividades humanas, definindo a posição dos vários países europeus e investindo cada qual com determinada responsabilidade na estrutura da evolução coletiva do planeta, para facilitar a obra extraordinária dessa imensa tarefa de renovação. Vocês estão entendendo? Os auxiliares do Divino Mestre conseguem ambientar na Europa antigas invenções e utilidades do Oriente. A Carla até citou um, não foi, Aramita? Tu lembra? Como a bússola, foi a Aramita que falou, né? A bússola para as experiências marítimas e o papel para a divulgação do pensamento. A bússola foi, conta aí, Mita, a bússola. Ela foi inventada, na realidade, por um chinês do século I. Só chegou à Europa. Século XV. Já pensaste? Aí ele vem agora, ele falou da Europa, agora eu vou falar a missão da América. O Cristo localiza, então, na América as suas fecundas esperanças. O século XVI, 1500, alvorece com a descoberta do novo continente, sem que os europeus, de modo geral, compreendessem, na época, a importância de semelhante acontecimento. Nem ligaram. As riquezas fabulosas da Índia deslumbram o espírito aventureiro daquele tempo, e as testas coroadas do velho mundo não entenderam a significação moral do continente americano. Então o povo estava ligado muito mais para o poder e para o comércio da Índia. Queria saber do que poderia encontrar do outro lado do oceano. Os operários de Jesus, olha, operários, porém, abstraídos da crítica ou do aplauso do mundo, cumprem os seus grandes deveres no âmbito das novas terras, sob a determinação superior. Organizo as linhas evolutivas das nacionalidades que aí teriam de florescer no porvir. Nesse campo de lutas novas e regeneradoras, todos os espíritos de boa vontade poderiam trabalhar pelo advento da paz e da fraternidade do futuro humano. E foi por isso que, laborando para os séculos por vindouros, definiram o papel de cada região no continente, localizando o cérebro da nova civilização no ponto onde hoje se alinham os Estados Unidos da América do Norte. Qual a missão da América? Cérebro. Continua aí. E o seu coração, nas extensões da terra farta e acolhedora, onde floresce o Brasil, na América do Sul. Os primeiros, quem são os primeiros? Guardam os poderes materiais, dinheiro, poder. O segundo, quem são? Detém as primícias dos poderes espirituais. Essa é a nossa missão. Destinadas à civilização planetária do futuro. Então não adianta, se tu quer transformar o Brasil numa máquina cerebral, está difícil, essa não é a missão do planeta. O nosso compromisso é com a religiosidade, é com a espiritualização. Por isso, qual é a maior concentração de católicos do mundo? Qual a maior concentração de espíritas do mundo? Mera coincidência? Eu não sei a nível de evangélicos. Também. Então, qualquer semelhança é mera coincidência.
Você está entendendo? Você vai para a Europa, tem espiritismo lá? Tem. Procura saber como que foi para lá. Um brasileiro levou. Então, porque é a missão do país. Porque, gente, reencarnação não é claro na cabeça de muita gente. Mas inferno é claro. Então, nós temos que entender que a humanidade, ela está em níveis diferentes. Então, temos que ter professores, mestres, que possam chegar no nível de cada um. Fale, meu amor. Você traz um relato de que a missão não é política, né, do país. A missão é evangelizadora. Mas eu fico me perguntando que os movimentos políticos e as decisões políticas, sejam elas em qualquer tempo, pegar uma linha de tempo longa, elas repercutem na sociedade. E eu fico com a dúvida do quanto esses movimentos eles podem comprometer essa missão do Evangelho. E assim, como é que a gente se prepara, como é que a gente se organiza em um país hoje tão polarizado, né, do ponto de vista político? Como é que a gente olha para essa missão, para esse processo de evangelizar, desse apátia do Evangelho? E aí, quando a gente fala, não é só para nós, não é só para o Brasil, é para o mundo. Né? Nós não somos os privilegiados. Né? Até que ponto esses movimentos, eles comprometem, ou podem comprometer, podem colocar em risco esse caminho que a gente tem para percorrer? Essa pergunta foi feita por um dos discípulos, não me lembro qual, eu acho que Jesus vai lembrar, que é Jesus, eu estou brincando, é o nosso amigo Augusto que faz a voz de Jesus, que questionou Jesus exatamente sobre o poder da terra, né? É como se fosse assim, aí Jesus responde para ele assim: quem governa o mundo é Deus. Se o trabalho do nosso Senhor Jesus, se a missão do povo do Brasil é a espiritualização, vai chegar um momento que essa nação será espiritualizada e logo teremos políticos espiritualizados. O processo será inverso. Inverso, exatamente. A sessão, então, seria por consequência. Que a espiritualização e a evangelização, ela teria o poder de reverter esses movimentos que são nocivos. E o outro movimento, Claudinha, é que parece assim que toda essa turbulência, todo esse movimento, é como se nós fôssemos vítimas, uma nação que é vítima da política. Não somos vítimas. A dor que hoje eu passo, quase sempre, é a dor que eu fiz alguém passar. Mas vamos acreditar que não seja uma expiação. Eu estou passando por provas. Eu me recordo do Raul Teixeira, quando ele nos conta, professor de faculdade, universitário, e o salário não estava muito bom, se reuniram para fazer aquele movimento, e ele disse, quando deram o microfone, que ele estava espumando para falar, aparece o Espírito Camilo. Ele já olhou, já foi já diminuindo, e ele disse, ele conta, isso é a hora de guia espiritual aparecer. E aí Camilo olhou e perguntou o que ele ia fazer. Ele disse psiquicamente que ele estava reivindicando o salário deles. Ele disse, Raul, quem trabalha muito e ganha pouco é porque já trabalhou pouco e ganhou muito. Agora pare de reclamar e vá trabalhar em silêncio. Quem governa o mundo é Deus. Lembra da potência romana? Lembra o Império Romano? Acabou. Acho que nos falta o entendimento que essa espiritualização do Brasil passa pela nossa espiritualização. Claro! Porque nós queremos ver o resultado do coletivo, mas ainda nós estamos atentando que eu preciso, sou eu que preciso mudar. Eu me mudo, ela se muda, a gente forma um coletivo transformador. Exatamente. Então, acho que a missão nossa dessa espiritualização passa
Olha, esse grupo, lembra do grupo? Olha, esse grupo aqui é um grupo muito materialista. É um grupo que precisa de uma overdose de religiosidade. Aonde eles devem nascer? Brasil. Entendeu? No Brasil. Lá não é a pátria? Não é exatamente lá que vão se espiritualizar? Então, quem tem que aprender espiritualização vai para o Brasil. Aí eu mando os professores. De onde? Eu mando os mestres. De onde? Aqueles que têm capacidade para ensinar a espiritualidade. Aí nós tivemos um Bezerra de Menezes. Nós tivemos um Francisco Cândido Xavier. Nós tivemos uma irmã Dulce. Nós tivemos o nosso Emmanuel reencarnado aqui. Lembra o padre? Como? Manuel da Nóbrega. E tantos outros anônimos que fizeram a diferença dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica, dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, dentro do budismo. Em cada religião, religiosidade, ele manda enviados. Isso nós começamos a parar para pensar e ver a amorosidade divina, né? É infinito esse amor. Ele não larga a mão da gente. Ele não desiste de nos tornarmos filhos. Filhos. Que venhamos verdadeiramente a nos comportarmos como filhos de Deus. Então não veio para cá uma coletividade assim específica. Vieram missionários isoladamente. Certo? É isso? Muito bem. Vieram missionários que podem ter sido seres que reencarnaram nesse planeta, no outro planeta. Olha, nós tivemos Alcione, que já não era mais nem do planeta Terra, já era de um outro sistema. Francisco de Assis, gente, na Idade Média. O movimento que aquele homem fez em um período que dinheiro estava acima de tudo. Ficou claro isso, gente? Porque lembra, eu aprendi arte com a Itália. Eu aprendi democracia com a Grã-Bretanha. O Brasil, a missão do Brasil é ensinar a espiritualidade. Vamos entrar um pouquinho. Os degredados, todos os espíritos edificados nas lições sublimes do Senhor se reuniram logo após o descobrimento da nova terra. De que terra ele está falando? Todos os espíritos edificados nas lições sublimes do Senhor, tá? O que eles fizeram? Celebrando o acontecimento nos espaços do infinito. Grandes multidões elegantes, né? E aéreas formavam imensos ífens de luz entre a terra e o céu. Ai, que elegante isso! Uma torrente impetuosa de perfumes se elevava da paisagem verde e florida, em busca do firmamento, de onde voltava a superfície do solo, saturada de energias divinas. Nos ninhos quentes das árvores pousavam as vibrações renovadoras das esperanças santificantes, e no além ouviam-se as melodias evocadoras da Galileia, fértil e agreste, antes das lutas arrasadoras das cruzadas que lhe talaram, destruíram todos os campos, transformando-a num montão de ruínas. O movimento das cruzadas, aquela luta para tentar se tornarem donos, porque quem administrava tudo aquilo eram os turcos, e os turcos acharam por bem não mais permitir a entrada de cristão para fazer todo aquele conhecimento da área.
o fato deles não permitirem iniciou a cruzada. E obviamente que havia outros interesses. Mas o movimento maior era: como que vocês vão impedir de nós irmos às terras do nosso Senhor e destruir a Palestina? Afigurava-se que a região dos pescadores humildes, que conheceu, bastante assinalados os passos do Divino Mestre, se havia transplantado igualmente para o continente novo, dilatada em seus suaves contornos. Dilatada, né? Não mais o lago de Tiberíades, mas dilatou bastante esse lago. E aí a gente pensa, ainda há pouco o nosso irmão falou que tudo com Cristo é em conta-gotas. Nós que já estudamos os livros, a gente percebe que a primeira reunião no livro A Caminho da Luz foi ainda no Sol para discutir a formação do planeta da Terra. Segunda reunião, a encarnação do Mestre. Então a gente observa, nós vimos ainda há pouco, 3, 4 séculos antes, Jesus já conversando com Ismael para o descobrimento do Brasil. E já sabendo qual a missão dessa América. Então a gente para pensar, você acha que Jesus já não tinha isso programado? Você acha que quando ele chegou para falar com Ismael, ele disse: Ismael, por um acaso, assim, tipo assim, avalia, lá. E há aqui irmãos que conseguem ler e dizer assim: pô, aqui Jesus não sabe de nada, ele tem que perguntar tudo para Ismael. Você vê que uma pessoa que faz uma interpretação dessa, a pessoa não sabe nem o que é pedagogia. Para não entender como é que o professor ensina, estimulando o outro a pensar. Já o psicodoido não, o psicodoido ele quer falar tudo, ele quer dizer tudo, ele quer só falta quebrar a cabeça do menino para enfiar tudo dentro. A pedagogia, a psicologia, ela estimula o outro, né, mana? Estimula o outro, fala, a resposta está dentro de ti. Uma alegria paradisíaca reinava em todas as almas que comemoravam o advento da pátria do Evangelho, quando se fez presente na Assembleia Augusta a figura de quem? Aquela comemoração chega o Cordeiro. Complacente sorriso lhe bailava nos lábios angélicos e suas mãos liriais empunhavam um largo estandarte branco, como se um fragmento de sua alma radiosa estivesse ali dentro, transubstanciado naquela bandeira de luz, que era o mais encantador dos símbolos de perdão e de concórdia. Jesus chegou com uma bandeira. Dirigindo-se a um dos seus elevados mensageiros, na face do orbe terrestre, em meio do divino silêncio da multidão espiritual. Imagina, Jesus chegou, todo mundo ficou... Era o mais encantador, né? Então, ele diz, em meio do divino silêncio da multidão espiritual, sua voz ressoou com doçura. Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constitui a terra do cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí, transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades, que os homens aniquilaram na sua voracidade de carnificina. Guarda este símbolo da paz e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir
a causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Amados, cenas do próximo capítulo. Nós iremos comentar esse parágrafo na próxima semana. Riquíssimo. E é uma forma de nós assim pararmos novamente e lembrarmos os nossos compromissos. Dúvidas? Perguntas? E divulgue o nosso canal. Hoje mais uma pessoa se aproximou. Poxa, Conceição, não dá para eu estar nas tuas aulas, mas é uma delícia ouvir o canal. Eu fico tão feliz, sabe, gente? Porque ela diz assim, eu passo o domingo inteiro ouvindo. Às vezes Uma outra querida que hoje está em Curitiba, ela não está mais podendo participar. Ela disse, nossa, isso para mim é muito bom estar estudando material, estar estudando. Então a gente fica tão feliz, né? Então vamos orar? Vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus por mais essa oportunidade, por mais esse encontro, por mais de uma bênção, né? Quanta bênção. Divino amigo, nosso irmão maior, que devota tanto amor a esse planeta, aos seus irmãos. Jesus amado, quanta gratidão em nossa alma por estarmos aqui, por esse encontro, pelo livro, pela vibração do ambiente, por toda a inspiração do mundo maior e principalmente, amor querido, por estarmos no Brasil, aprendendo espiritualidade, caminho esse que nos leva ao Pai. Nos ajude, divino amigo, uma vez mais, a percebermos que a verdadeira felicidade é a que emana de Ti. Te pedimos a bênção, te rogamos por todos nós que aqui estamos nessa terra, e em particular, Senhor, por essa multidão de irmãos nossos, adoecidos pela depressão, adoecidos pelo pensamento do suicídio. Que nós possamos juntos emitirmos a todos a vibração da esperança e da coragem. E que nós possamos estar atentos e preparados para acolher e abraçar a um irmão que possa estar vivendo essa patologia. Que possamos ser um instrumento da Tua paz. Obrigada, querido amigo. E obrigada, nossos amigos espirituais.